Boa noite. Estamos iniciando neste momento mais uma noite de adoração ao nosso Deus. E para nós é um motivo de muita satisfação ter vocês aqui conosco mais uma vez. Antes de começarmos o nosso momento de louvor, eu peço que vocês lembrem de colocar seu nome aqui embaixo no chat para o nosso sorteio. Ou então sinalize de alguma forma que você está aqui para que a gente possa anotar seu nome. Caso contrário, você não vai poder participar do nosso sorteio, tá bom? No Salmo 66, versículo 1, diz o seguinte: aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-o gloriosamente. Com este pensamento de adoração, eu convido vocês a cantarem conosco a música Tudo por Ele e logo em seguida a música tema da nossa semana de oração, Estou Aqui.
Nós teremos um momento da oração com o nosso jovem Gabriel. Uma boa noite. Em Mateus, versículo 7 a 8 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nesse momento, gostaríamos que todos nós fechássemos nossos olhos para que juntos pudéssemos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela dádiva da vida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui todos juntos, reunidos, com o único objetivo de honrar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Em Mateus 21, 22, Pai, o Senhor diz: E tudo quanto pedires em oração, crede, nós receberíamos, Pai. Pai, que Tua vontade seja feita na nossa vida, Pai. Que cada vez mais nós venhamos estar inteiramente ligados a Ti, com esse desejo de anseio de estar cada vez mais, Pai, honrando e agradecendo o Teu santo e poderoso nome. Senhor, que nós sejamos instrumentos vivos, Pai, para proclamar o Teu amor, Tua paixão, falar de Ti, Pai, para as pessoas que não conhecem. Senhor, abençoa nossos familiares, nossos amigos. Faça com que essa programação, Pai, venha a ser voltada e direcionada a Ti. Acampe em nossos corações, Teu Santo Espírito faça morada nos mesmos, Pai. Muito obrigado por tudo. Continua conosco nessa noite Tua. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ouviremos agora um louvor especial com a jovem Jamile, da Igreja da Soledade. Boa noite a todos. O louvor que vai ser cantado agora fala um pouco sobre Jesus, na sua essência. Ele é o pão da vida do mundo. Ele é aquele que enxerga o que ninguém mais enxerga, só a gente vê. Ele é aquele que sente o que ninguém mais sente, só a gente sente. O que ele oferece para a nossa vida
Ele é. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo do mundo no meu coração. Derrama em vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro e escondo o mundo no meu coração. Olha o barro que ainda faltava, abre a janela, a luz, Cristo oferece, luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Cristo, Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. Bom, pessoal, agora chegou o momento do nosso sorteio. Já estou aqui com os papeizinhos em mãos. E lembrando que todas as pessoas que comentaram aqui já estão com os nomes aqui escritos nos papéis, tá bom? Hoje nós temos para sorteio esse livro aqui da série Os Resgatados, livro muito bom. E temos também uma xícara que não está em minha mão neste momento, mas em breve vai estar na mão de algum de vocês, conforme sorteio. Vamos sortear a primeira pessoa? A primeira pessoa sorteada é a
Tamile, de novo. Parabéns, Tamile. Você já está acumulando aí brindes. Parabéns para você, viu? Muito sortuda. Que Deus continue abençoando. Bom, a segunda pessoa é a Sara. Se eu não me engano, a Sara também já ganhou, não foi essa semana? Parabéns, meninas. Assim que possível, nós estaremos entregando o brinde de vocês, tá bom? Neste momento, nós teremos mais uma música especial com a Jamile. Nossa caminhada cristã, nos afastamos de Deus. Usamos fantasias, criamos personagens só para ser aceito pelos outros e sempre esquecendo dele aos poucos. Mas o Eterno, ele sempre esteve à nossa espera. Ele sempre quer ter um reencontro com a gente. E se hoje você deseja ter um reencontro com ele, feche seus olhos e medite nesse louvor. Muitos personagens eu criei, várias fantasias já usei, só pra ser aceito por todos. Me perdi de ti aos poucos. Muita maquiagem já passei, e o que sou agora já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está essa bagunça, pode entrar, me arruma. Vem agora, abra a porta, pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta, vem reformar, me ajeitar, tire a poeira e as fantasias daqui. Muita maquiagem já passei, minha identidade já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está essa bagunça, pode entrar, por favor, me arrumar. Vem agora, abra a porta, pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta, vem reformar, me ajeitar. Vem agora, abra a porta, pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta, vem reformar, me ajeitar, tire a poeira e as fantasias de mim.
está à sua espera, viu? Amém. Que louvor abençoado. Bom, neste momento nós estaremos iniciando a mensagem com o pastor Anderson, que possamos estar com o coração aberto e com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus neste momento. Pastor Anderson, que o Senhor te use mais uma vez. Boa noite, alegria voltar a estar com você, é um privilégio e eu estou na expectativa do sábado poder contemplar você, ver você, será muito bom. Entendo que nem todos, porque agora com o decreto, ou 20% para a capacidade total da igreja, ou 50 pessoas, mas vai ser muito bom no sábado próximo estar com você na Igreja da Liberdade, finalizando essa semana de oração, uma semana de desafios para você, uma semana de desafios para mim. Eu louvo ao Senhor Deus Eterno, porque Ele está nos dando a oportunidade de viver esse desafio e superar os desafios. Deus, Ele tem trabalhado em sua vida e em minha vida, e para a posteridade nós contaremos aos nossos filhos e netos a situação presente. Mas eu te confesso, eu não quero contar essa história para filhos e netos. Eu quero estar na eternidade contando para aqueles mundos não caídos o que Deus fez por mim e o que Deus fez pela humanidade, que as marcas nas mãos de Jesus foram provas contundentes do quanto Ele me tem amado. Mas que bom que você está aqui. Parabéns por estar perseverando, parabéns à liderança jovem, muito bom entusiasmo da apresentadora, do apresentador. Bendito seja o Senhor pelo ministério do pastor Eduardo, da irmã Tânia, do pequeno Natan. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos arrancou das trevas, nos trouxe para o seu reino de luz e nos tem utilizado como instrumento de poder em suas mãos benditas. Ah, gente amada, nesta noite eu quero trabalhar um tema que julgo de grande relevância a todos nós. Ontem eu destacava da importância de atrair ou agregar para a sua experiência de vida elementos espirituais e ao mesmo tempo cessar com algumas práticas que são nocivas e destrutivas para a sua vida espiritual. E hoje eu vou estar trabalhando aqui a figura de um homem bíblico que rejeitou a orientação de Deus e se apegou com aquilo que não se deveria apegar, julgando que a ação seria passada por alta por Deus e não seria considerada como um ato de ofensa e que por fim nenhum mal lhe resultaria. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo 7. Antes, porém, de entrar no texto, eu quero orar com você e contar uma historinha para você. Vamos orar? Deus, em Tuas mãos colocamos a nossa vida e rogamos ao Senhor que nos alcance com Teu poder, para que a Tua glória seja em nós revelada. Faz esses jovens, faz esses irmãos, instrumentos de poder em Tuas mãos, porque queremos viver para o Senhor. Que a Sua verdade seja esclarecedora e norteadora a todos nós, em nome de Jesus. Amém. A historinha vem falando de um quarteto do diabo. Talvez você já tenha visto um pastor, um pregador, trazendo ilustração desse quarteto, mas quando eu vi o meu sogro apresentando essa formação de quarteto como ilustração para um dos sermões, eu fiquei chocado. Na ocasião estava recém-batizado, não tinha nem ideia de que eu iria namorar com a filha dele e casar-me com ela e ter filhos com ela. Mas interessante é que na igreja onde eu fui batizado havia a seguinte política musical: se tem um trio feminino, não poderá ter um outro trio feminino. Se tem um quarteto masculino, não poderia ter um outro quarteto masculino, para evitar rivalidade, concorrência, disputa e, por sua vez, cessar com a possível unidade da igreja. E eu havia sido batizado e me convidaram para fazer parte de um novo quarteto. E eu falei, uau, legal. Para você ter noção da minha voz, quando cantei num conjunto, era bem comum dizer assim: ali está o baixo, o barítono, o tenor, aqui é contralto, ali é soprano, aqui é mezzo,
quando olhavam para mim e diziam, esse aqui nós não sabemos a voz, mas ele está aí com a gente. Até que chegou um momento que eu deixei de cantar e passei a pregar no conjunto. Mas interessante que minha esposa, quando me ouve, ela chora e clama, oh Anderson, cala a boca, Anderson, eu não suporto mais você cantar. Então, canto comigo é uma tragédia, mas eu me consolei muito quando disseram assim, nem todo bom cantor estará no céu, mas todo que estiver no céu será um bom cantor. E eu já falei para Deus em oração, Senhor, eu quero ser primeiro tenor, quero colocar rasgando lá no céu, aquela voz aguda lá no topo, porque ópera, vai ser muito bom. Mas, voltando aqui à história, então foi formado esse quarteto e disseram assim, aí o meu sogro foi pregar, já havia um quarteto e foi estabelecido um outro quarteto, e quando ele apresentou o título do sermão, o Quarteto do Diabo, eu pensei comigo, ele já vai falar do nosso quarteto, nós nem cantamos, e ele já vai estar falando mal do quarteto, está utilizando o púlpito como um fórum, ele não está propagando a palavra de Deus, ele está simplesmente trazendo uma palavra de censura àqueles que querem acertar. Confesso para você que eu fui muito precipitado nas conclusões em relação ao título daquele sermão. Mas o meu sogro veio propondo uma postura de ação para cada uma das vozes, um discurso, uma frase, uma palavra, com um objetivo simples e único: manter aquele indivíduo que deveria estar salvo como perdido. Mas ao mesmo tempo que mantém perdido aquele que deveria estar salvo, o indivíduo trabalha na mente para que a mente seja lesionada e entenda, eu estou bem, quando Deus olha e diz, vocês ainda não estão salvos. Acompanhe comigo a primeira voz. A primeira voz era a do tenor, que dizia bem assim, não tem problema. Não tem problema este pecado, não tem problema esta prática, não tem problema este hábito. Isso é simples, é irrelevante. Afinal de contas, Deus te ama, Deus te espera, Deus te chama, Deus te aceita como você é. E tem verdade nessa declaração, Deus te aceita como você é. Mas esta declaração por si só não é verdadeira. Ela tem o seu complemento. Deus te aceita como você é, mas Deus transforma você. Deus modela você para que você e eu reflitamos a pessoa graciosa de Cristo. Não tem problema, é o sopro do diabo na atualidade. Não tem problema, é uma declaração de Satanás para homens e mulheres que facilmente se propõem a lançar por terra as verdades de Deus. Tem problema sim. Ah, não tem problema praticar sexo antes do casamento. Tem problema sim. Ah, não tem problema uma relação extraconjugal. Tem problema sim. E não é simplesmente o problema de ter o emocional afetado, de perder o casamento, de abalar os filhos. É problema que descortina para a eternidade. Tem problema sim. Deus, ele reprova o pecado de forma contundente. Deus, ele não justifica o pecado. Ele pagou um alto preço pelos seus pecados e por meus pecados. Portanto, tem problema sim. Então a voz do primeiro tenor não aponta um louvor e exaltação ao Senhor. O segundo tenor diz assim, só mais uma vez, só mais uma vez. É um ciclo vicioso. É hoje, é amanhã, é mais uma vez, mais uma vez. Para aquele que tem o vício da pornografia, eu saio desse vídeo, entro no outro, mais um. Aquele que tem um vício dos filmes da Netflix, eu termino essa série, eu vou para outra, termino esse episódio, vou para mais um, e para mais um, e para mais um. Ah, meus amados, só mais esta vez. É o sopro que Satanás lança ao coração daqueles que não querem vencer o pecado que os tem escravizado. Eu espero no Senhor que a voz, ainda que melodiosa, ainda que encantadora, do segundo tenor, não lhe alcance os ouvidos. E se porventura essa voz estiver sussurrando fortemente ao seu coração, dizendo, só mais uma vez, você diga assim, em um nome santo de Cristo, eu não cederei mais aos embates e os convites de Satanás para uma vida de pecado. Havia outra declaração, que diz assim, o barítono, todos estão fazendo. Todos, absolutamente todos estão fazendo. Se fosse viver nessa ideia de todos estão fazendo, meu amigo, minha amiga, pense, um suicida, todos estariam suicidando. Pensa, um assassino, todos estariam matando.
todos estão fazendo. Quando se olha para o ambiente de igreja, Deus espera que todos façam aquilo que Jesus Cristo fez e não que todos façam aquilo que Satanás instrui a fazer. Eu e você temos que avançar fazendo o que todos os homens santos da Bíblia fizeram, ter uma vida de comunhão com Deus. E a declaração última vinda do baixo, aquela voz grave, é amanhã. Amanhã. A solução para os dramas da sua vida está para amanhã. Para amanhã. E nós, por certo, não temos o amanhã. O que temos é o hoje. E o hoje é mais suficiente. É preciso que no hoje a gente coloque a nossa vida sobre o altar do Senhor. Um passo em falso e a gente pode perder tudo aquilo que com muito esforço foi construído, que com muito esforço foi estabelecido e fundamentado. É uma família que se perde devido a um passo. É uma história de vida cristã que se desfaz por conta de uma decisão. E Deus está nos convidando a tomar decisões ao lado dele, para que ele seja glorificado em nós. A história que eu quero trabalhar com você tem a ver com a pessoa do homem chamado Acã. Acã significa perturbação. E vamos pensar o seguinte: Eva, pelo seu pecado, por ter perdido a inocência, por ter se lançado ali na tentação proposta pela serpente, ela perdeu o Éden, mas foi salva. Ok. Então, nem sempre quando você peca contra o Senhor é sinal de que a sua perdição será plena e absoluta, porque Eva pecou, mas foi salva. Em contrapartida, você olha o jovem rico que vai até Cristo cheio de posses. Ele vai até Cristo, ele sai da presença de Cristo cheio de posses, mas perdido, sem desfrutar da salvação. Você pode observar a figura de Acã. Ele se perdeu, perdeu a família e perdeu a salvação, simplesmente porque ele quis apropriar-se daquilo que Deus disse que não lhe pertenceria. Você tem sua Bíblia aberta em Josué, capítulo 7. Quando se olha o capítulo 6, você vai percebendo a maneira graciosa como Deus promoveu a vitória de Israel contra Jericó. As muralhas quase que intransponíveis de Jericó foram derribadas de maneira graciosa. Deus, de maneira espetacular, conferiu vitória a Israel. O principal obstáculo, a fortaleza de maior destaque para Israel era Jericó. E Deus fez com que as muralhas de Jericó ruíssem como castelos na areia. Então, capítulo 6, triunfo. Capítulo 6, salvação para Raabe e sua família. Capítulo 7, Josué envia homens a espiar a terra. Só que quando Josué envia homens a espiar a terra, a pequena cidade de Ai, Josué não tinha entendimento do que ia no pensamento de Deus. Josué, ele ora nos capítulos anteriores, mas no capítulo 6, talvez inflado no sentimento de autossuficiência dele e do povo, ele não ora. Antes de enviar para espiar, ele não ora. Parece não haver da parte de Josué e do povo aquele senso de gratidão e de dependência. A indisciplina do líder promoveu ruína e tristeza no meio do povo, porque Josué foi precipitado. Ele enviou o povo a contemplar a terra sem buscar saber se esta era a vontade de Deus. Aqui a gente consegue extrair algumas lições. Primeira delas, não se deixe vencer pela autossuficiência. Viva a plena dependência de Deus. Sabe, Deus pode ter te dado a rota de uma vitória, mas se você está diante de outra batalha, busque saber de Deus qual é o caminho que você deverá trilhar e qual deverá ser a maneira mais organizada e oportuna para estabelecer estratégias de vitórias. Não se deixe levar pela autossuficiência. E como líder, você precisa entender, líder de jovem, você não deve conduzir pela emoção, você deve conduzir pelo assim diz o Senhor. Você não deve simplesmente deixar com que a sua liderança seja abalada para ter o aplauso dos seus liderados. Alguém chega para Josué e dá um conselho, Josué atende o conselho. Ao invés de ir todo o exército, Josué envia alguns poucos, porque olharam para Ai com desprezo. Sabe, quando Satanás se levanta para guerrear contra o povo de Deus, o homem que age na autossuficiência,
esse indivíduo logo será abatido em campo de batalha. E por isso você e eu precisamos avançar para as batalhas da vida. Ainda que seja simples à vista humana, nós só poderemos lograr a vitória se permitirmos Deus lutar essas batalhas juntamente conosco. O pecado de um homem, a autossuficiência de um povo e a displicência de um líder provocou ruína e gerou a primeira derrota de toda a liderança de Josué à frente do povo. Acompanhe comigo os versos. Verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Verso 2. Enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens de Ai, que estavam junto de Bet-Aven, no oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiei a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Percebe? Prepotência, autossuficiência. Jericó, Deus entregou Jericó nas mãos deles. E agora eles estão dizendo assim: poucos homens, não precisa ir todos. Israel não tinha habilidade de batalha, mas tinha Deus que lhes dava a vitória. Continua o verso. Assim, pois, subiram lá um povo, assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e a outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Essa declaração é muito forte, pois nos apresenta um povo que está entristecido, decepcionado, frustrado, inseguro em relação ao futuro. Mas toda essa situação se deu, por mais que tenha tido um líder displicente, um povo autossuficiente, o grande problema, a razão principal deste embate e dessa primeira derrota foi a postura de um homem chamado Acã. Acã, ele gerou traje a um povo, ele gerou tormenta a um povo. Sabe, o pecado de um só pode trazer ruína e destruição a todo um povo. E Deus está convidando a sua igreja a uma experiência de purificação. Veja o que acontece quando Abraão mente, a repercussão. Quando Jonas, ele foge, veja a tempestade que envolve o barco em que Jonas buscava encontrar uma rota contrária indicada por Deus. Lembra a ação de Davi em promover o censo de Israel? Quantas pessoas morreram? A decisão de um homem, o pensamento de um homem, a parte de Deus, pode provocar dor e tristeza a homens e mulheres inocentes. Nesta hora eu não quero focar a minha mensagem na pessoa de Josué ou do povo, não quero focar sobre a ação de Ai, de ir para cima de Israel, eu quero focar na pessoa de Acã. Eu quero olhar para Acã. Acã, ele tinha entendimento muito claro, minha gente, muito claro do que Deus havia dito, os despojos, tudo aqui é meu. Deus enriqueceu Israel enquanto eles estavam no Egito. Acã não precisava de nada daquilo, de nada, absolutamente nada. Acã foi tomado por um sentimento de ingratidão. Acã buscou apropriar-se daquilo que era de Deus. Acã pecou voluntariamente, ele tinha ciência do que estava fazendo. Ele olha para a capa e parece que no pensamento de Acã, ele deixaria de ser ele se não tivesse aquela capa. Ele deixaria de ser ele se não tivesse aquelas riquezas. Esse indivíduo perdeu de vista a eternidade. Esse indivíduo perdeu de vista as ações de Deus realizadas no passado. Ele perdeu de vista o que Deus poderia fazer por ele. Simplesmente porque olhou para o aqui e o agora e viu no aqui e no agora algo mais vantajoso do que aquilo que estava adiante. A cobiça promoveu a ruína.
não apenas de Acã, mas da sua família, de um povo. Não total ruína para o povo, porque Deus interviu, porque Deus entrou adiante. Josué agora reflete a imaturidade humana. Ele vai para Deus questionando, lançando a culpa sobre Deus. E Deus diz, olha, o povo pecou, o pecado de um não foi encarado por Deus como sendo o pecado de um. Deus aponta como sendo o pecado de todo o povo. Deus agora olha para Josué e diz, Josué, só existe uma forma desse mal ser sanado. É descobrir o pecador, é revelar o pecador. Porque se vocês subirem a Ai, tendo no meio de vocês um pecador, vocês serão derrotados uma vez mais. Agora, Josué, você precisa levar o povo a santificar-se. A oração que não aconteceu antes de subirem a Ai, agora acontece depois de serem derrotados em Ai. Minha gente amada, Deus nos convida a andar de joelhos como cristãos. Contínuo olhar para Deus, contínua vida de oração, orações curtas, orações breves, no banho, caminhando, correndo, brincando. Deus, toma em suas mãos. Senhor, meu amigo está doente. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, não sei como fazer. Deus, é uma decisão muito difícil de tomar. Eu preciso orientação dos céus. E Deus se propõe a nos orientar. O grande detalhe é que em alguns momentos nos vemos seduzidos pelas propostas fáceis. Acã, percebendo talvez toda a riqueza, ele pensa e diz assim, Deus não vai considerar esses mínimos detalhes. Deus vai estender o seu favor sobre Israel como um todo. A minha ação não gerará de forma alguma prejuízos a tantos outros. Acã teve pensamento semelhante ao de Eva. Acã teve pensamento semelhante ao de Abraão quando resolveu mentir em relação à sua relação com a esposa, dizendo ser irmã. Acã agiu semelhante a Davi quando resolveu fazer um censo sem consultar o Senhor. Todas as decisões que a gente toma na vida, a parte de Deus, isolando Deus, é simplesmente uma semente que a gente planta e que vai nos dar frutos amargos, frutos venenosos, que poderá ceifar a vida ou fazer cessar os sonhos. Lá está um homem chamado Acã. Esse Acã poderia ser Anderson, poderia ser Eduardo, poderia ser a Jaqueline. São pessoas que são atraídas naquilo que vê e entende que ele deixa de ser quem ele é se não tiver aquilo que ele contemplou. Sabe, a questão da cobiça é que parece que ela tira de nós o entendimento de quem somos. Parece que a gente perde a essência do que somos e passamos a entender que nós só seremos enxergados por outros se tivermos aquilo que o nosso coração cobiçou. Interessante que quando o pecado de Acã é revelado, Acã significa perturbador, quando é revelado e é encontrado os objetos que ele havia usurpado indevidamente, eles estão escondidos. Quando é que Acã poderia utilizar aquela capa? Quando é que Acã poderia se beneficiar daquela riqueza que ele havia extraído do campo de Jericó? Quando? Ele deu aquele passo, talvez sem pensar de quando e onde usufruir do seu furto, usufruir de sua ação leviana. Meus amados, Acã ele perdeu de vista os céus quando começou a centrar os olhos aqui na terra. Acã perdeu de vista os céus quando ele ignorou, assim diz o Senhor, e fez valer os intentos do coração. Acã perdeu de vista a sua família. Acã perdeu de vista o seu povo, a sua tribo, quando ele olhou para aquela capa e disse, é preciosa, farei dela minha, tomarei para mim, e ninguém verá ou saberá de nada. Assim diz um texto bíblico, verso 29. Acã responde a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, diz o verso 20. Ele está aqui reconhecendo o pecado, mas Ellen White diz que ele não está reconhecendo o pecado por sentir-se pecador.
Ele está reconhecendo o pecado com medo das consequências em resultado do seu pecado. E o texto avança no verso 21. Quando vi dentre os despojos aquilo que Deus havia considerado como primícias pertencendo a Deus, ele olha como coisa comum. Quando vi, diz o verso 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônia, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Sabe, ele olha para a capa, ele diz é boa. Ele olha para aquilo que Deus diz é as primícias, ele diz é despojo. É boa. Ele reconhece, ele cobiçou. E a cobiça foi nociva, foi destrutiva. Meu querido irmão, minha amada irmã, há momentos que a gente busca julgar irrelevante as orientações de Deus. Deus está nos dando um caminho de santidade e ao mesmo tempo Ele nos convida a confrontar o pecado e vencer o pecado. Eu não tenho condição de vencer o pecado se eu não estiver ligado a Deus. E eu não tenho condição de estar ligado a Deus se eu não vivo mediante a oração e estudo da palavra. E sabe, o alimento que Deus me propicia hoje, ele não terá força de vitalidade para amanhã. Será necessário renovar. Destaco uma fala que apresentei no outro tempo, da Ellen White, que Satanás sabe que se levar o crente a negligenciar o estudo da Bíblia e a oração, por certo esses crentes seriam vencidos. Acã, ele negligenciou a orientação divina. Ele desprezou o assim diz o Senhor. Ele não mediu as consequências. Ele pesou tão somente o benefício do momento. O imediatismo, ele é uma expressão de loucura e de desespero. Deus está olhando para a sua igreja e vendo muitos Acãs na igreja de Deus. Deus está olhando para a liderança e vê na liderança muitos Acãs. Olha no ministério e vê também muitos Acãs. E se Acã não é simplesmente trazer aquilo que pertence a Deus para você, se Acã pode ser também aquele indivíduo que despreza a palavra, que rejeita a palavra, que lança por terra a palavra. Sabe qual é o grande problema de Acã? Não foi simplesmente ter se apropriado daqueles instrumentos ou elementos que ele aponta. Não é a capa, não é a prata, não é o ouro o grande problema. O problema principal foi o desprezo à palavra de Deus. Porque quando se despreza a palavra, se despreza o autor. E quando se despreza o autor, se torna deísta, se torna ateu, se torna agnóstico, se torna um problema para a igreja e para o povo de Deus. E Deus está chamando você, Deus está olhando para você e para mim. O chamado de Deus é vivo, é presente, é oportuno e claro. E Ele está chamando você e a mim a uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Josué entende o traje, entende a ação de Acã. E talvez com dor profunda no coração, Josué olha para Acã, chama os filhos de Acã, a esposa de Acã, os animais de Acã, e todos eles são levados para um vale. Todo Israel é convidado a se colocar junto a Acã naquele vale de Arcom. E todo Israel é levado a apedrejar Acã e os seus familiares. Todos. Depois de terem sido apedrejados, diz o verso 25, eles foram queimados. O verso 26 diz: e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama até hoje Vale de Acor, até o dia de hoje. O Vale de Acor só se fez presente porque o homem
e rejeitou a palavra de Deus. Muitas pessoas serão lançadas no lago que arde em fogo e enxofre, não é simplesmente porque eles pecaram, é porque eles rejeitaram a solução para o pecado. Em alguns momentos a gente foca muito no pecado e pouco na solução. No tempo presente, parece que o mundo se volve para o pecado e despreza a solução. Deus está dizendo para você e para mim: as pessoas que serão lançadas no lago que arde em fogo e enxofre não serão lançadas simplesmente pelo pecado que cometeram, mas por ter rejeitado a solução de Deus. Não seja você assim. Não seja você mais um dos que rejeitam a solução que Deus traz para você e que Deus traz para mim. Meu amado, rejeite a voz desses integrantes do quarteto do diabo. Meu amado, não se deixe vencer por sua autossuficiência. Não seja um líder displicente. Por favor, meu amado irmão, não seja cobiçoso. Por favor, meu querido, não perca de vista a eternidade por conta da glória efêmera. Não perca de vista o que é eterno por conta daquilo que é terreno e passageiro. Deus está te chamando para Ele. E o chamado que Ele te faz é para agora. E a pergunta que te faço é: deseja você entregar-se ao Senhor? Por favor, não permita, querido, não permita que o Espírito Santo te encontre apegado e sendo amante do pecado. Mas agora peça força a Deus para se desvencilhar do pecado. Larga a tua capa, larga a tua prata, larga o teu ouro e se aproprie da salvação que Deus está te ofertando. Eu desejo orar com você. Salvo em Cristo Jesus, instrumento, objeto do amor de Deus. Eu desejo orar com você. E é seu desejo participar desta oração? É seu desejo pedir a Deus forças mais uma vez para o pecado e vida de triunfo? Porventura você deseja se ligar a Deus? Porque se é o seu desejo, vamos orar? Deus, em tuas mãos coloco uma vez mais esses teus filhos, que eles sejam visitados pelos céus, tocados pelo Senhor e reavivados por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que mensagem inspiradora, não é mesmo? Bom, neste momento nós estamos encerrando a 5ª noite da nossa Semana de Oração Jovem, mas não precisa ficar triste, tá bom? Amanhã nós estaremos de volta, neste mesmo horário, mas não é no mesmo canal, será no canal oficial da igreja, tá bom? Nós estaremos disponibilizando o link perto de começarmos. Que Deus continue abençoando vocês, tenham todos uma ótima noite.